Vamos lá, as investigações sobre a suposta agressão contra familiares do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal estão em andamento e ainda é esperada a divulgação do vídeo que traria algum tipo de certeza sobre o tumulto ocorrido no aeroporto de Roma. Hoje o presidente Lula afirmou que é necessário punir quem transmite ódio, acabou comparando os envolvidos nesses ataques a, aspas, animais selvagens. Mais detalhes na reportagem de Marina Demori. As declarações do presidente Lula sobre o episódio foram feitas na Bélgica. Em coletiva, Lula defendeu a punição dos agressores e comparou os envolvidos no caso a animais selvagens. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O advogado do casal acusado de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes respondeu Lula. Ele escreveu, abre aspas, com todo o respeito devotado ao presidente Lula, suas colocações representam precipitado pré-julgamento de fatos que ele provavelmente desconheça. Tivesse conhecimento do que realmente ocorreu com essa família, sua manifestação muito provavelmente seria outra. Fecha aspas. Em entrevista à CNN, o ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu a operação contra os acusados. Busca e apreensão de celular é quase uma commodity em investigação, exatamente quando você tem um fato concreto, né? O que você não pode fazer é exatamente uma especulação. Eu vou pegar aqui o celular da Tainá para saber se um dia ela cometeu um crime. Isso não pode. Que é exatamente a ficha expedition, mas nesse caso, não, você tem um fato concreto, tem um ministro supremo que fez uma representação por escrito à Polícia Federal. A Polícia Federal tem a obrigação de investigar a partir dessa representação. Ao determinar a realização de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo que atacou o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Rosa Weber afirmou que a operação era necessária para verificar a participação do grupo em eventuais condutas criminosas. Na decisão, Rosa Weber aponta que a Procuradoria-Geral da República demonstrou que a medida era necessária para a coleta e preservação de materiais probatórios, como aparelhos celulares e arquivos eletrônicos. A Polícia Federal faz perícia em 2 celulares e em 2 computadores do casal investigado. O objetivo é analisar se há nos eletrônicos qualquer arquivo de mídia, como mensagens, fotos ou vídeos que tenha relação com o ataque a Moraes. A CNN, o advogado de defesa dos acusados, pontuou que espera uma investigação isenta e que não vê nenhuma relação entre o episódio e os atos golpistas de 8 de janeiro. Diz ainda que os clientes não teriam começado a confusão e que Moraes já estaria sendo hostilizado por outras pessoas no aeroporto. Cristiano Noronha, por uma educação nossa, um agradecimento a quem dispõe do tempo em nosso favor. A gente sempre começa pelo convidado, mas temos a Renata Agostini. E aí ela é a primeira a falar nesse caso, por isso, antecipadamente, peço minhas desculpas por quebrar aqui o que é a nossa, digamos, o nosso jeito de tratar quem nos ajuda a entender um assunto. O presidente Lula é rápido ao formular esse tipo de veredito, Renata. A gente viu isso, por exemplo, no caso da Americanas, na qual ele decretou, na opinião dele, quem era o autor da fraude. A gente vê de novo uma investigação em curso, que tem se transformado numa controvérsia política com alguma relevância, porque o pano de fundo é o poder do Estado de perseguir as pessoas, perseguir no sentido de quais são os métodos para se investigar o que alguém teria feito ou deixar de fazer. Lula conseguiu perder pontos nessa? Boa noite, William. Boa noite, Caio. Boa noite ao nosso convidado, Cristiano. Estou aqui dando o primeiro passo, mas já vamos ouvi-lo. Boa noite a todos.
William, me parece, eu não consigo dizer se ele já perdeu pontos, mas me parece que o presidente está incorrendo no inegável assodamento. Falávamos ainda ontem, eu cheguei a elaborar um pouco do meu sentimento de que estávamos diante de uma pressa injustificada de parte das autoridades que, se, claro, é muito bem-vindo que prestem solidariedade ao ministro do Supremo ou qualquer outra liderança política ou autoridade pública que seja hostilizada, já tomaram de barato que o caso estava resolvido. Então, concordo plenamente quando você traz o ponto de que Lula já entendeu o que aconteceu e está aí dando os seus pitacos, inclusive na declaração que o presidente colocou hoje, colocando tintas, ao meu ver, excessivamente políticas, porque... o que me parece, se é extremamente bem-vindo que haja um chamado, até um clamor pelo retorno à civilidade pública, né, de que as pessoas passem a se comportar de forma mais sensível e mais civilizada mesmo, acho que essa é a palavra, em público, não me parece que é uma inovação dos tempos atuais, que haja um grupo da sociedade disposto a despejar ofensas a quem não gosta, e tampouco me parece que é o que o Lula quer dar a entender, de que isso está no polo oposto, de que isso está eventualmente no colo de bolsonaristas ou de integrantes da direita, né? Ele não usa essas palavras, mas quando ele vai adjetivando, né, e classificando o episódio, ele dá isso a entender, que é algo alheio ao grupo que ele pertence. Então, nesse sentido, além do assodamento, porque veja, se de fato as imagens e todo esse inquérito comprovar que a versão dada por Alexandre de Moraes é absolutamente fidedigna, haverá alguma rota justificável para esses vereditos já postos. Mas e se a gente vê que a história tem nuances, né? Como ficam essas afirmações? A gente vê, Cristiano, agora sim, por favor, a gente vê o empenho do ministro da Justiça na justificativa técnica do que está sendo feito pela Polícia Federal, e ali ele parece bem escorado. Afinal de contas, não é ele que está decidindo isso, quem autoriza isso é o Supremo, em função de uma representação. A Polícia Federal, que está subordinada ao ministro da Justiça, hierarquicamente, ela tem que cumprir, ela não tem outra saída, mas nós estamos falando de uma luta política. A luta política parece ser a de estabelecer um contínuo entre os atos golpistas do 8 de janeiro e esse tipo de comportamento boçal, que é acossar autoridades públicas em lugares públicos, com os quais não concordamos de forma alguma. Aí a única palavra que cabe é: isto não pode prosseguir. É uma narrativa política. Ela emplaca? Bom, boa noite, William, boa noite, Renata, boa noite também, Caio, e boa noite a todos que nos assistem. Olha, Caio, William, essa narrativa, ela já emplacou, né? Na medida que a gente tem um inquérito andando no Supremo Tribunal Federal, lembrando que também a gente, uma série de consequências advindas por conta daquele episódio, o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma série de problemas na justiça por conta daqueles episódios, mas não apenas aqueles, mas alguns também correlatos, como a questão de ataque às urnas, que acabou resultando na sua inelegibilidade. E o que mostra que o presidente Lula, ele não perde oportunidade sempre que aparece algum tipo de episódio como esse, também aproveitar a oportunidade para fazer essa rivalidade, para fazer esse confronto direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois, hoje, são as duas maiores lideranças políticas do país. Obviamente que o ex-presidente Jair Bolsonaro com um desgaste muito grande por conta dos problemas que vem enfrentando, por conta da inelegibilidade, mas se sabe que ele é também um cabo eleitoral relevante. Então, quando o presidente Lula aproveita esse
esse tipo de episódio para criticar essas pessoas, no fundo ele está atacando apoiadores do ex-presidente e quer acabar com isso de uma certa forma e atacando o prestígio do ex-presidente que ainda resta e com isso afetar a sua capacidade de transferir esse prestígio eleitoral para algumas lideranças políticas que ele eventualmente escolher apoiar, seja na eleição municipal, seja na eleição presidencial de 2026. Caio, o que o Cristiano acaba de descrever é uma tática política. Toda força política estabelece qual é o seu melhor eixo de ação. O eixo de ação que o Cristiano nos descreve é um eixo de desmoralização do adversário, no caso, através da associação dele a um fato deplorável como esse, a respeito do qual estamos esperando ainda as imagens que estão gravadas lá pelas câmeras de segurança do aeroporto de Roma. Lula acertou na tática? William, se a gente considerar que a divisão da sociedade, a diferenciação do meu time contra o time do outro é uma tática antiga do Partido dos Trabalhadores e do próprio Lula, né? No embate de mais de uma década ali com o PSDB, o nós contra eles, rico contra o pobre, patrão contra empregado, fazendeiro contra minifúndio, latifúndio contra minifúndio. Isso permeia toda a trajetória política do presidente Lula. Só que, a partir de 2018, com a ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo, isso ganhou outros ares, né? Porque houve, vamos dizer assim, uma potencialização do ataque político. Já havia ataque político. Lula já praticava ali essa risca no chão, né? Do nós contra eles, né? Isso ao longo desse século, nas campanhas eleitorais, direto, sempre. Só que, com a ascensão do bolsonarismo, essa divisão passou a ganhar outras nuances e passou a se tornar mais violenta, né? De certa maneira. Também muito provocada pelo estilo também do ex-presidente da República, que ampliou essa conotação. Logo, você trazer esse nós contra eles readaptado ao bolsonarismo hoje, por parte do presidente da República, ele tem uma chance muito maior de assodar mais, de dividir mais, de tensionar mais a sociedade brasileira e a política brasileira do que quando era naquela maneira contra os tucanos, contra o PSDB, que era um pouco mais sutil, era mais civilizado essa disputa política no país. De 2016, talvez, de 2018 para cá, e durante o próprio governo Bolsonaro, essa divisão ganhou outros ares. Então, ao estimular essa divisão que passou-se a um certo momento da política brasileira a ser mais violenta, ela passou a ser mais perigosa. Então, apostar na pacificação passa a ser algo de ter, no meu sentir, muito mais ganhos políticos do que apostar na divisão. Não dá mais para aplicar uma diferença em relação ao adversário que se aplicava como há 10 anos atrás. Renata, se a gente considera em que direção o governo se empenha, que é traçar um contínuo entre os atos golpistas de 8 de janeiro e esse tipo de ocorrência agora no aeroporto de Roma, a gente vê como que, por exemplo, o próprio ministro da Justiça orienta o discurso dele, a forma dele se pronunciar, como ele fez na entrevista hoje à tarde, ele traz a gente para o pensamento que estamos diante de mais uma manifestação de ato contra a democracia. Agora tem uma questão mais própria, jurídica. A que distância os investigadores estariam de conseguir sustentar essa tese? Esse é o grande ponto dessa história, porque, bem, primeiro, quando surge o relato de que houve esse episódio, me parece que é natural que todo mundo fizesse esse cálculo. Estamos diante de mais uma manifestação de hostilidade, agressão verbal, né, de tentativa de intimidação, temos diversas formas de colocar isso, mas de mais um episódio lamentável de uma parte da população que entende que o Supremo Tribunal Federal não age de acordo com a lei, de que o Supremo Tribunal Federal tem de ser responsabilizado por eventuais erros. Estamos diante de
como você coloca, uma consequência, não uma consequência, né, mais uma manifestação dessa raiva de parte das pessoas que resultou no 8 de janeiro. É uma conta que parece óbvia de se fazer, porém, uma coisa é a hipótese, uma coisa é o que de fato aconteceu. Nesse momento, o que nós temos é uma defesa dos supostos agressores muito enfática em dizer que não foi bem aquilo. Isso prova alguma coisa? Não, mas em geral, quando não há ali nenhum espaço para dúvida do que aconteceu, a gente tem estratégias jurídicas que podem colocar ali, fazer alguma curva, né, colocar panos quentes, mas não negam o fato. Então, isso, no mínimo, me parece que levanta uma questão, né? Vamos esperar para ver o que de fato aconteceu. O ministro da Justiça, Flávio Dino, mais cedo me chamou muita atenção que ele basicamente justifica o seguinte: não há porquê duvidar da versão de Alexandre de Moraes. Não há por que imaginar que um ministro do Supremo Tribunal Federal vá caminhar num aeroporto e ali ele cometendo algum tipo de hostilidade em relação a qualquer cidadão. Concordo, não há princípio por que duvidar da versão do ministro Alexandre de Moraes, mas é para isso que existe a investigação. O material que vai vir da Europa, essas imagens, ele vai sim conseguir esclarecer uma parte dessa história, não toda, porque há ali questões técnicas, né? Ele não dará clareza sobre as palavras que foram proferidas, por exemplo, e há divergência até nisso. Mas há também, e o advogado da defesa dos supostos agressores, já disse isso hoje, eles também têm um material, tem vídeos que mostram uma parte do que aconteceu. Isso tudo vai dar, me parece, para se aproximar bastante da versão final do que aconteceu, sim. Quem começou, por exemplo, o episódio, como foram as trocas, né, ali, uma parte disso, sim, pode ser esclarecido. E outro aspecto, né, há pessoas para serem ouvidas, além das partes envolvidas, né? Quem estava ali, eventualmente, presenciou o que aconteceu. A Polícia Federal tem meios de entrevistar, ouvir os depoimentos e se aproximar da verdade.